E eu queria pedir se dá para projetar aí Mateus 3, começar no versículo 13. Mateus 3:13. Eu vou seguir aí, às vezes tem ligeiras diferenças nas versões. Interessante, aqui aparece diferente dali. Interessante. Não, a letra é igual, mas é a disposição das letras. É. Não parece o mesmo, mas é. A palavra é a mesma. Nós estamos todos concentrados. A palavra aí está igual, não é? Está igual, está tudo certo. Está tudo certo. Posso ter um amém? Estou a dizer que está tudo certo, irmãos. É? Diz, então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Porém, João tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu, olha, deixa por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus, podem dizer comigo então? Uma voz dos céus, é a voz dos céus que disse, agora sou eu? Um momento. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Noutras versões nós conhecemos, diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Traz uma dimensão de muito prazer. É um pai que está extremamente feliz porque aquele é o seu filho. Quem é que falou? Voz dos céus. Então é a voz do céu que vamos falar hoje um pouco. Mas quem é que falou? Foi Deus, né? A voz do céu. Acho que dá para entender. Se ele diz, este é o meu filho, é porque ele era o pai. E o pai só podia ser Deus. Então eu quero deixar convosco isto, que é o céu que determina quem somos e não a opinião dos outros. Vê-se lá o irmão que está ao seu lado. É Deus que determina quem eu sou. Não és tu. Isso para alguns casais até dá jeito. Vou brincar aqui. Mas quantas vezes na nossa mente nós nos medimos por causa daquilo que os outros dizem? Então eu quero que saibas, foi Deus que determinou quem tu és. Não deixes que sejam os outros a ditar quem tu és. Não deixes que seja... Às vezes temos uns amigos que são uns artistas. Não é o teu amigo que determina quem tu és. E se esse teu amigo não está na disposição de te aceitar como tu és, porque é Deus que determina quem tu és, é preferível estares em relacionamento com Deus do que em relacionamento com esse teu amigo. Amém. Amém? Eu conheço um apóstolo que na altura era pastor, ele começava a procurar assim. Se calhar está aqui. Será que está aqui? Comigo não funciona tão bem, não é? Não fui eu que inventei. Há uma coisa que nós precisamos de entender sobre identidade. É que quando nós falamos de identidade em Deus, da nossa identidade, nós estamos a falar de permanecer nos princípios de Deus. Quando nós temos a convicção daquilo que nós somos, nós vivemos de acordo com os princípios do Pai. Ele é o Pai que diz, este é o meu filho amado. Nele eu tenho prazer.
E quem tem prazer no pai que tem, e sabe que tem um pai de princípios, alô? Então, recebe, mostra a identidade que tem. E esta identidade faz de nós pessoas de influência. O que vai voltar aqui a um outro assunto. Nós fomos feitos com uma identidade que nos leva a influenciar os outros. E não para sermos influenciados pelos outros. Não nos devemos conformar com as coisas deste mundo. Porque nós estamos neste mundo para fazer a diferença. Se fizermos como este mundo, como é que nós podemos estar a mostrar que estamos a ser diferentes? Se na realidade pensarmos que afinal vale tudo. Influência aparece porque é algo diferente que os distingue dos outros. Basta ir às redes sociais, hoje existe uma profissão chamada influencer. E porquê é que as pessoas seguem esses conteúdos? Que eles fazem alguma coisa, há milhões de pessoas a usar redes sociais, mas eles fazem alguma coisa que faz com que as outras pessoas os queiram seguir. Eu acho que todos nós podemos pensar numa coisa que está na moda e trazer isso para nós. Eu não tinha pensado pregar isto. Se há tanta influência por aí fora, alguns com bons conteúdos, outros mais ou menos, outros... Qual é o conteúdo que nós temos para sermos influencers de Deus nesta terra? Qual é o conteúdo que nós temos para oferecer que nos distingue dos outros? Será que tens trazido para fora, mostrado esse conteúdo que fala da tua identidade em Cristo Jesus, que fala dos princípios de Deus que em ti foram implantados? Isto é um tempo de reflexão, porque quando a voz do céu fala e diz, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, isto acontece numa situação muito interessante. Eu fiz questão de ler tudo de início. A gente às vezes lê estas coisas e eu gosto sempre de ser um pouco teatral sobre isto. Imaginem a situação. João Batista, a voz que clama no deserto, ele batizava para arrependimento. Se nós voltássemos um bocadinho atrás, o tipo de batismo do João, olha, arrepende. És pecador, baixo d'água. Para quê? Para arrependimento dos pecados. E ele está a fazer tudo aquilo. Uma série de pessoas vêm para se arrepender dos seus pecados e são batizados, mas também há aqueles que estão a questionar o que ele está a fazer. E nesse contexto acontece a situação que todos nós ouvimos falar, em que ele diz, olha, após mim vem alguém superior a mim, esse aí que eu nem sou digno de carregar as sandálias dele, e ele vem e vos batizará com o Espírito e fogo. E ele diz isso perante aquelas pessoas todas, sabem? Aquilo não era uma conversa privada, ele estava em público. Para aqueles que gostavam da mensagem, para aqueles que não gostavam da mensagem. E ele vê. E o que é que ele vê? Vejam, eis o Cordeiro de Deus que limpa o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chega ao pé de João Batista e diz, eu preciso de ser batizado por ti. Eu preciso de ser batizado para arrependimento dos pecados. Espera aí, qualquer coisa aqui que não bate certo. Não bate certo. Então não era este que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é superior a João, e agora
foi pedir a João para ser batizado por ele. Se nós estivéssemos lá a assistir a isto, ia fazer com certeza uma confusão. É por isso que a gente precisa de ler a palavra de Deus ver com os olhos de ver. O que aconteceu naquele momento foi uma coisa impensável. Ou João era um grande mentiroso, já estava a ser questionado pelos fariseus, o que é que este homem está aqui a fazer? Parecia que saiu tudo ao contrário. Mas Jesus só estava a querer fazer aquilo que era certo. Às vezes há coisas na nossa vida que parece que é o contrário. Mas Deus está a procurar fazer aquilo que é certo para a tua vida. Quando Deus está a querer pôr a tua vida em ordem, parece que às vezes fica tudo ao contrário. Eu vou dizer outra vez. Quando Deus está a querer pôr a tua vida em ordem, às vezes parece que fica tudo ao contrário. Mas logo se vai ver que afinal é porque é preciso ordem. E é Deus que determina isso. Nós precisamos de entender que se alguém era batizado para o arrependimento, é porque essa pessoa reconhecia que era pecador. Era essa a mensagem, certo? Mas Jesus não era pecador. Então porquê que Jesus tinha de ser batizado? Para nós sermos resgatados da maldição do pecado, foi preciso que Ele levasse sobre Ele o nosso pecado. Então Jesus teve-se fazer pecador por nós. Não sendo Ele pecador, teve-se fazer pecador por nós. Porque, primeiramente, era necessário que ele se identificasse conosco. Ouçam isto. Se Jesus não tivesse vindo a este mundo para se identificar conosco, nós não iríamos ter a possibilidade de nos identificar com Ele. Por isso este ato era tão importante e na cabeça de alguns muito confuso. Mas na presença de Deus não há espírito de confusão, há um espírito de revelação. Eu quero deixar isto convosco. Antes mesmo de nós nos identificarmos com Cristo, nós precisamos de entender esse princípio. Primeiramente foi Ele que se identificou conosco. E só quando nós estamos a ter a percepção, o entendimento do que é Ele ter se identificado conosco, é que nós conseguimos ter uma noção melhor do que é identificar-se com Ele. Por isso, quando eu faço os batismos, eu procuro explicar isto. Quando Jesus se identifica conosco, Ele está a dizer que limpou os nossos pecados. E sabem, não foi naquele dia que isso aconteceu. Ele estava a dar início ao seu ministério. Foi preciso 3 anos para ele dar cumprimento ao propósito que Deus lhe deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. E se ele não quisesse? Por isso, quando ele estava lá e saiu da água, Deus diz, olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele está a dar os passos, ele está a dar início ao propósito que eu lhe dei na terra. Nós andamos aqui na terra. Nós sabemos que Deus tem propósito para nós.
Nós precisamos estar confiantes no amor do nosso Deus. Mas sabem o que é que nós precisamos estar confiantes também? No propósito que Ele colocou em cada um de nós. Quando Ele se identifica connosco, está a dizer que nós fomos perdoados do pecado. Graças a Deus por isso. Significa que nós somos seus filhos. Mas há uma grande diferença entre termos sido perdoados dos pecados e verdadeiramente nos identificarmos com Ele. Porque o identificar com Ele, e é aí que entra as questões do batismo, quando se fala do batismo, é fazer o quê? É uma decisão pessoal. Irmãos, isto é uma coisa, entendam isto. Deus decidiu enviar o seu Filho Jesus para que aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Isso é a vontade de Deus. Não é a vontade do homem, nem é vontade nossa. Ele fez isso. Isso está feito. Se tu tens Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, és salvo. A questão é o propósito que tu tens. E para tu cumprires o propósito de Deus para a tua vida, tu precisas de te identificar com Jesus. Jesus, o propósito dele, ele veio para se identificar conosco. E por isso ele cumpriu o seu propósito. Agora estamos nós aqui com um propósito. E nós precisamos nos identificar com ele para cumprirmos o seu propósito. O propósito de Deus para a nossa vida é tão grande que nós não podíamos cumprir o propósito sozinhos. Há pessoas que lutam sozinhos. Parece que têm de provar tudo a toda a gente, menos a Deus. Irmão, irmã, entenda a importância de Jesus se ter identificado contigo, para que possas crescer nisso e que tenhas verdadeiramente o desejo de te identificar com Ele. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uns filhos, né? Então, e várias pessoas têm filhos. Eu amo os meus filhos todos. E posso dizer de igual forma. Certo? Mas eu não gosto quando eles me desobedecem. Deixei de os amar. Mas fiquei contente com os disparates que eles fizeram. É que há pessoas que acham porque Deus ama, que Deus se alegra com tudo. Que Deus vai bater palmas, de igual forma, a um filho que cumpre o propósito, do que aquele que se desvia do propósito. Isso dá um conceito de graça, porque nós falamos muito da graça, mas também cantamos, olha, não vamos abusar da graça. E aí entra o conceito que vale tudo. Se Deus ama, Deus fica feliz porque nos ama. Eu fico feliz porque Deus me ama. E propósito, zero. E ficam felizes pelo amor de Deus. Ficam felizes porque Deus se alegrou em dar-nos Jesus. Então e nós alegramos dele nos ter dado Jesus? Quando as pessoas falam de ser batizados, normalmente aquilo que nós falamos é para seguir Jesus, custe o que custar. Em que a pessoa morre para a sua própria vontade e agora a vida que vive, não vive mais de acordo com aquilo que são os seus interesses, mas vive de acordo com a vontade do Pai. Isso é identificar-se com Jesus, quiser, olha, andar como Ele andou, falar como Ele falou, porque Jesus viveu com propósito. E no processo do propósito de Jesus, houve momentos de festa, houve momentos de banquete, mas também houve momentos de sacrifício. Alguns parece que só querem andar nos banquetes. Vontade de dizer umas coisas. Eu posso só escorregar aqui um bocadinho, mas
Mas é só escorregar assim, não é escorregar para cair, é só escorregar assim. As pessoas falam de ser batizadas. As pessoas precisam ter mesmo consciência do que é que estão a fazer. Há pessoas que parece que usam o batismo como se fosse um troféu. Finalmente fui batizado. É tão importante serem batizados que quando alcançam o troféu, depois deixam de dar os passos. Já ganharam a taça? Já ganharam o campeonato? Agora é tempo de relaxo, é tempo de... Mas o que é isto? Dizem que se querem identificar com Cristo, passado meses, nem eu sei onde é que eles andam. O que é isto? É ter a consciência que sim, somos amados por Deus. Recebe-se Jesus, tem-se Jesus como Senhor e Salvador, mas depois não abraçam o propósito. Nós precisamos de entender que há amor e há propósito. Digam comigo, amor, propósito. Deus ama-nos, mas Ele dá-nos propósito. Amém, igreja? O amor leva-nos à entrega. Eu quero terminar com isto. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou. Não foram palavras bonitas que Deus disse e depois não fez nada sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Ele deu, Ele deu, Ele deu. E deu o seu melhor. Houve entrega da parte de Deus. Por nós, Deus não fez qualquer coisa. Qualquer coisa serve. Ele deu o seu melhor. Houve uma entrega da parte de Deus a nosso respeito. O que é que vocês acham que isso fala de nós? Um Deus que nos chama de filhos. O que é que vocês acham que Ele espera de nós? Um Deus que nos ama de tal maneira que não era suficiente para Ele simplesmente dizer, olha, são meus primos. É a humanidade que eu criei, lá estão eles. É preciso ter uma dimensão muito grande, é por isso que às vezes eu olho e parece que o nosso entendimento espiritual tem de se abrir em relação a estas coisas. O que é que faz o Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que é todo-poderoso, não ser suficiente para ele dizer assim, estão ali os humanos na terra. Mas assim, puxa, eu olho para eles são meus filhos. Eu quero que todos sejam os meus filhos. Filhos amados. E da mesma forma como ele falou de Jesus, aqui eu tenho prazer. Porque Jesus estava a dar os passos para entrar no propósito que Deus lhe tinha dado na terra. Eu vou pedir música e vou pedir que fiquemos em espírito de oração. Irmãos, a maioria de vocês já ouviram estas coisas, mais desta forma, mais de outra forma. Mas hoje há a voz do céu que fala às nossas vidas e está-nos a chamar a termos uma revelação de identidade em Cristo. De tal forma que nós não consigamos ou não conseguimos ser indiferentes ou fazer as coisas em meios termos. É necessário uma entrega nossa. É necessário entrar nessa dimensão. Um Deus que tanto nos amou, não é Ele digno do melhor que há em nós?